Saber falar, a pessoa ou a criança até sabe, mas na hora de falar, dá um medo, um nervoso e a voz não sai. E junto vem os sintomas de ansiedade, coração acelerado, suor excessivo e a pessoa ou a criança fica paralisada e muito constrangida. Nesse vídeo, nós vamos saber o que é mutismo seletivo. Eu sou Vânia Santos, psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade caracterizado pela ausência da fala em determinadas situações. Aparece habitualmente entre os 3 e 6 anos, mas pode não receber atenção clínica até a entrada na escola, onde há mais interação social, exigência em cumprir tarefas e necessidade de leitura em voz alta. A criança com mutismo seletivo pode se comunicar bem no ambiente familiar, com seus pais, irmãos ou pessoas conhecidas, mas pode encontrar dificuldades em interagir com pessoas desconhecidas. Algumas crianças encontram dificuldades em interagir com pessoas até da própria família, como interagir bem com os avós paternos e encontrar dificuldade em interagir com os avós maternos. Se a criança encontra dificuldades em falar também em casa, num ambiente familiar seguro com seus pais e irmãos, isso pode indicar outras dificuldades de comunicação além do mutismo seletivo. Os especialistas em mutismo seletivo entendem que é o nível de ansiedade que paralisa a fala da criança e ela só consegue falar em um ambiente onde ela se sinta segura e confortável. Diante de pessoas que fazem com que ela se sinta à vontade, segura, ela fala com naturalidade, mas a qualquer sinal de desconforto e ansiedade, a fala desaparece. Segundo os especialistas, as crianças com mutismo seletivo têm a percepção de que estão sempre sendo observadas, como se fossem o centro da atenção de todos. E habitualmente expressam comportamentos como viram a cabeça, olham para o lado e para baixo, mexem no cabelo, se escondem atrás de outras crianças ou dos pais. Quando alguém fala com ela, olham para a pessoa sem nenhuma expressão no rosto. Não sorriem, não expressam raiva ou tristeza, nada. É importante observar que qualquer criança ou pessoa pode apresentar comportamento como esses. Sempre será necessário considerar o contexto e a frequência. Na criança com mutismo seletivo, esse comportamento é habitual. Ela sempre ou quase sempre apresentará esse comportamento diante de pessoas estranhas ou pessoas com as quais ela não se sinta segura ou confortável. Algumas características podem ajudar a identificar o mutismo seletivo, como dificuldade em interagir com outras crianças, falta de comunicação com os professores, dificuldade em se comunicar mesmo com gestos, tristeza excessiva, isolamento social e dificuldade em comer na escola ou pedir para ir ao banheiro ao ponto de fazer xixi na roupa porque não consegue pedir para ir ao banheiro. Como outros transtornos de ansiedade, o mutismo seletivo se deve a uma combinação de fatores genéticos, ambientais e temperamentais, como a predisposição para a ansiedade, pais superprotetores ou autoritários e traços de personalidades como vergonha, preocupação excessiva, medo excessivo e apego. Muitas pessoas conseguem superar o mutismo seletivo, mas algumas pessoas, particularmente as que foram diagnosticadas também com transtorno de ansiedade social, o mutismo seletivo pode desaparecer, mas os sintomas de ansiedade social permanecem. O mutismo seletivo
pode se apresentar em comorbidade com outros transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade de separação, fobia específica e, frequentemente, o transtorno de ansiedade social. Apesar de ser percebido ainda na infância, o mutismo seletivo pode se estender pela adolescência e pela vida adulta sem ser diagnosticado. As pessoas com mutismo seletivo são inseguras, têm medo de receberem críticas ou de serem rejeitadas. Muitas vezes são vistas como frias, estranhas, desinteressadas, distantes ou indiferentes. Os principais sintomas observados em adultos com mutismo seletivo são aumento da ansiedade, da tensão muscular e da frequência cardíaca quando estão perto de determinadas pessoas, mal-estar e nervosismo quando precisam estar no mesmo ambiente com pessoas desconhecidas ou que lhe causem insegurança, impossibilidade de falar em algumas situações ou diante de algumas pessoas, sentimento de alívio imediato quando se afasta de quem ou do que lhe causa esse temor, sintomas físicos como dor de estômago, dor de cabeça, falta de ar e diarreia, quando passa por situações em que há necessidade de falar com pessoas desconhecidas ou pessoas consideradas intimidadoras. É importante observar que o mutismo seletivo é diferente da timidez. A pessoa tímida apresenta uma dificuldade em iniciar uma conversa, mas com o tempo se solta. No mutismo seletivo, a pessoa apresenta uma impossibilidade permanente em se comunicar em determinadas situações e com determinadas pessoas. O tratamento para mutismo seletivo é feito com psicóloga ou psicólogo, onde a profissional ou o profissional estimula a comunicação da paciente ou do paciente, avaliam o seu comportamento e desenvolvem estratégias para que ela ou ele se sinta mais seguro e confortável, a fim de tornar mais favorável a comunicação. Algumas vezes, o auxílio do psiquiatra se faz necessário, assim como a participação dos pais, principalmente quando se trata de criança. Podem ser realizadas sessões com os pais ou outros familiares. Especialistas em mutismo seletivo recomendam aos pais que não forcem a criança a falar. Evitem responder pela criança. Os especialistas entendem que quando uma criança se percebe em uma situação de constrangimento e é salva por alguém, isso pode funcionar como um reforço negativo e fazer a manutenção do mutismo seletivo. Por exemplo, se alguém pergunta para uma criança quantos anos ela tem, ela fica com medo, nervosa, olha para baixo, olha para os pais, se esconde atrás dos pais. A pessoa que fez a pergunta e os pais se sentem constrangidos e alguém se antecipa para dar a resposta. Isso pode fazer com que a criança entre em um comportamento repetitivo e da próxima vez que ela se sentir forçada a falar e se sentir constrangida, ela vai ficar esperando que alguém apareça para salvá-la. Elogiem quando a criança demonstra progresso em sua capacidade de comunicação. Estimulem a criança a fazer coisas mais difíceis, como comprar pão, pedir o pão na padaria. Deixe a criança confortável nos ambientes de modo a evitar que se sinta o centro das atenções. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.